Gente, o que está acontecendo em São Paulo é surreal. Aliás, o que está acontecendo no Brasil é estarrecedoramente surreal. O prefeito de Porto Alegre, o tal do Sebastião Melo, não fez o mínimo que um prefeito deve fazer. O mínimo, que é a zeladoria da cidade. É limpeza das ruas, podas de árvore, manutenção da cidade. Pense num prefeito como um zelador, aquele que zela ou deveria zelar pela cidade. Depois de um ano de enchentes bravas lá em Porto Alegre, depois de um ano que a cidade já sabia, já tinha tido uma pequena amostra do que viria, o Melo não fez nada, nenhuma prevenção, nenhuma limpeza nas casas de bomba, nenhum plano emergencial preventivo. Aliás, alguma coisa que avisasse a população. Olha, vai chover pra caramba, prepare-se, tirem seus carros das ruas, saiam da cidade. Não fizeram nada, nem avisaram. E eles já sabiam, ou seja, o cara é responsável direto pelo que aconteceu em Porto Alegre e nas cidades do entorno de Porto Alegre. E está aí, disputando a reeleição. Era para esse cara não ter ido nem para o segundo turno. Agora, aqui em São Paulo, a mesma coisa. O prefeito Ricardo Nunes, aliás, ontem eu vi a propaganda eleitoral dele, é de cair o cu da bunda, a cara de pau dessa gente. A cidade que ele mostra na televisão simplesmente não existe. A cidade que existe é essa cidade que a gente está vendo nos vídeos que estão rolando nas redes. O que os telejornais estão mostrando, essa é a cidade real. A São Paulo real é essa aí, abandonada por pura negligência dele, que deveria zelar pela cidade. Gente, sabe quanto tempo demora? Quanto tempo a prefeitura demora para atender uma simples poda de árvore? 1 ano! Estou falando sério, até 1 ano. Prazo mínimo 6 meses, até 1 ano. Eu estou falando de poda de árvore. Vocês têm noção do que meu, você está vendo uma árvore despencando. E não é árvore desse tamanhozinho, não. É árvore de 5, 7 metros. É óbvio que vai cair. Está lá no site da prefeitura do Ricardo Nunes. A média de atendimento é 1 ano. O cara passa 1 ano olhando para aquela árvore e fala, essa bagaça vai cair, esse trem vai cair. Aí vem a chuva e simplesmente cai. Cai por cima de carros, por cima de pessoas, em cima da fiação elétrica. É altamente previsível, assim como a chuva. O prefeito vai dizer que não tem como prever a quantidade de chuva que vai cair? Claro que tem. E não precisa ser na Flórida, não, tá? Tanto Porto Alegre como São Paulo, Pindamonhangaba, dá para saber, sim, quando vai chover e o quanto que vai chover. É inacreditável. A Enel também tem culpa, claro que tem. Mas a Enel, gente, a Enel é uma empresa. Culpa tem quem defende a privatização desse tipo de serviço. Esse tipo de serviço tem que estar na mão do Estado, porque o Estado é que tem que cuidar do povo. Empresa cuida dos lucros, da grana no bolso. A Enel demitiu um montão de gente, agora não consegue dar conta. Claro, 3 dias sem energia, dá para imaginar o prejuízo da economia da cidade, a quantidade de bares, restaurantes, comércios, açougues. São Paulo é uma cidade que vem gente do mundo todo nos finais de semana. A cidade está um caos e, sobretudo, as pessoas mais necessitadas. Ontem eu estava vendo aqui no prédio, as mulheres que fazem faxina, tem uma que falou para mim que andou a pé 2 horas para poder chegar aqui no centro da cidade, para ganhar R$ 200 na faxina. O porteiro me falou que lá no bairro dele tem gente que perdeu tudo. Aí você olha as pesquisas, o prefeito lá de Porto Alegre, na frente. Em São Paulo, a mesma coisa. Essas pessoas têm o quê na cabeça, viu? Votar num paspalho desses. Uns caras que não fazem nem a zeladoria. Eu não estou falando de grandes projetos para a cidade, não. Isso a gente sabe que eles não têm nem capacidade para fazer. Estou falando de zeladoria, cuidar da cidade, poda de árvore. É inacreditável. O que eles têm na cabeça eu não sei, mas no coração é muito ódio, sabe? Minha avó era uma mulher muito simples, mas tinha uma sabedoria profunda, inclusive filosófica. Minha avó dizia, o ódio cega, cuidado. Aristóteles, Platão, por exemplo, estudaram esse tema e concluíram que os sentimentos intensos como o ódio influenciam no julgamento humano. É exatamente isso que acontece hoje no Brasil. Essa gente aí, Ricardo Nunes, Sebastião Melo, Bolsonaro e toda essa tropa aí, cultivaram o ódio nas pessoas, ao ponto delas se lascarem com a vida delas.
Ah, mas a Maria do Rosário eu não voto porque ela é radical. Ah, o Boulos é invasor, é radical. Gente, radical é permitir que pessoas morram por negligência. Que pessoas que não tenham casa morem nas ruas por avareza. A Maria do Rosário é chamada de radical porque peitou um cretino machista que disse que não estupraria ela por ela ser feia. O Guilherme Boulos nunca foi invasor de casa alheia. Pelo contrário, através do movimento social por moradia que ele sempre trabalhou, ele conseguiu mais de 15 mil casas para famílias. São Paulo hoje tem mais de 80 mil pessoas em estado de rua. Você passa aqui pelo centro de São Paulo, milhares de crianças jogadas nas ruas. E está cheio de prédio abandonado por aí com dívida de milhões, dívidas impagáveis. Não tem radicalidade nenhuma uma mulher que reage a uma agressão de um homem. Não existe radicalidade nenhuma em lutar por moradia. Não seja massa de manobra. Vamos varrer essa gente da política. Deixa o ódio para quem tem. Vocês estão vendo a cidade aí. Essa cidade é a cidade real, abandonada. E o pior, o caixa cheio de dinheiro. Dia 27 de outubro, povo de Porto Alegre, arranquem o Melo daí. Povo paulistano reelegeu o Nunes por ódio, por preconceito. É uma aberração. No segundo turno, nós temos a chance de deixar essa cidade de São Paulo mais humana, acima de tudo mais humana, mais alegre, mais puxante na economia, no turismo, na geração de emprego e renda, numa cidade que olhe principalmente para as desgraças humanas que o Ricardo Nunes e o seu vice, um asqueroso chefe da rota homicida, não estão nem aí. Bom domingo para vocês. Hoje tem Conversa Sem Curva na TVT. A gente se encontra 8 da noite. Valeu, gente. Bom domingo. Desculpa o desabafo aí.